Abra sua Bíblia no tema da campanha, Lucas 21, versículo 33. Evangelho de Lucas 21, versículo 33. Hoje é o 5º dia da campanha. Campanha intitulada Palavra Rema, ou seja, Palavra Revelada de Deus. Quem encontrou diz amém. Então vamos ler. Lucas 21, 33. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Todos podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, o Senhor tem nos ensinado nestas semanas o quanto que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. O quanto somos abençoados ou passamos por luta por não viver a palavra como ela nos ensina ou nos instrui. Semana passada nós aprendemos o que é resiliência. O que é resiliência? Aquela pessoa resiliente é aquele que suporta pressão. A pessoa resiliente é aquele que suporta o estresse no último nível, que suporta todo tipo de tensão e não muda. Ele não age naturalmente como o mundo. Quando está tudo bem, glória a Deus, aleluia, e quando está tudo mal, manda o amigo ou o colega para o raio que o parta. Isso não é cristão. Nós temos que ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Assim age o cristão. Então o cristão resiliente é aquele que suporta toda a pressão, quer seja na vida espiritual, profissional, conjugal, familiar ou financeira. Em todas as áreas você será pressionado, mas você não sairá do salto. Eu lembro direitinho, muitos anos atrás, no fechamento de mês, meu chefe, que tem descendente italiano, então tem o sangue aflorado, e Deus tinha me dado uma venda muito expressiva naquele dia. Ele me ligou e falou assim: Humberto, mas você passou o resultado e não falou nada. Um resultado expressivo desse você não fala nada. Eu falei: não, o meu humor não muda porque eu estou alegre, eu estou feliz. E não foi eu que fiz, foi Deus que fez. Então quer dizer, o mundo pensa que a gente tem que ter altos e baixos. Glória a Deus, aleluia, ou miserável homem que sou. Então nós temos que ter domínio próprio. Isso é resiliência, ou seja, nós suportarmos as pressões sem descontarmos nada em ninguém e termos cada dia mais esse domínio. Isso é resiliência. E aprendemos também o que é o redemoinho no culto passado. O redemoinho nos ensina que é ventos contrários. Então o redemoinho vem na minha vida e na sua vida para quê? Para provar se eu e você merecemos a bênção. Se eu e você vamos dar conta de suportar o que Deus tem para mim e para você. Então Deus não me dá ou não te dá uma vitória sem luta. Então quando vem as lutas, as dificuldades, o que a gente faz? Naturalmente chuta o balde. E quando a gente chuta o balde, nós estamos perdendo a bênção. Então nós só somos abençoados quando vêm os redemoinhos na nossa vida. Então foi isso que nós aprendemos semana passada. O que é ser resiliente? E o que é o redemoinho? É os ventos contrários que vêm contra a minha vida e para a sua vida, para nós não suportarmos o que Deus tem para nós. Se não suportarmos, continuaremos perecendo. Se suportarmos, Deus muda o meu nível e o seu nível. E hoje, o que nós vamos aprender hoje? Qual que é a palavra rema hoje? O Senhor quer nos ensinar os planos dEle. E a palavra dEle em Jeremias 29:11 fala: eu é que sei os planos que tem para cada um de vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Para nos dar o quê? O futuro que Ele bem desejar. Então Deus é que sabe os planos que tem para nós. Planos de paz e não de mal. Só que para nós recebermos os planos de Deus, eu e você temos que ser aprovados. Por isso que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas e cumpre 1, 2 na minha vida, na sua. Por que das 8.000 promessas cumpre meia dúzia na minha, na sua vida? Porque nós somos reprovados no que Deus quer nos conceder. Então Deus é que sabe os planos que tem para nós.
planos de paz e não de mal. Só que se nós não soubermos usar a bênção fora da hora é o quê? Maldição. Então aquilo que seria bênção para mim e para você, se nós não soubermos usar, vai virar maldição. E onde está escrito na nossa Bíblia? Deuteronômio 28. Lá Deus nos ensina claramente o que é bênção e o que é maldição. Só que eu quero que vocês entendam o que quer dizer, por que vira bênção para nós e por que fica sendo maldição. Lá fala que quando obedecermos os mandamentos, os estatutos, seremos abençoados. Se é condicional, nós desobedecermos os mandamentos e os estatutos, seremos amaldiçoados. Então a bênção na nossa vida, as bênçãos, o plano de Deus na minha vida, na sua vida, ou vai ser bênção ou maldição, mas não é culpa de Deus, é culpa de quem? Nossa, por nós estarmos obedecendo ou não. E lá ele é claro, lá Deus é claro, ou quando você obedece, Deus te exalta, quando você não obedece, vem a maldição, Deus te humilha. Lá está escrito que bendito, abençoado, bem-aventurado nós seremos na cidade e no campo. Agora, se nós formos desobedientes, maldito nós seremos na cidade e no campo. Então as bênçãos não caem de paraquedas na minha vida e na sua. Nós temos que fazer por merecer. Nós temos que aprender a lidar com a bênção. Eu costumo dizer, quantas pessoas falam assim, irmão Beto, mas o meu dinheiro não está dando, o meu dinheiro não está sobrando, o meu dinheiro... Eu falei, irmão ou irmã, ou amigo, ou quem quer que seja, dinheiro não aceita desaforo. Ou você aprende a lidar com ele, ou você vai apanhar dele a vida inteira. Então com Deus a mesma coisa. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Se a gente obedece, Deus abençoa. Se a gente desobedece, o inimigo nos acusa e vem maldição. Então os planos de Deus são os melhores para nós. E por que não está cumprindo o que é o de melhor para mim e para você? Por causa que nós não gostamos de obedecer. Preferimos sacrificar do que obedecer. Porque lá também fala que nós seremos abençoados onde nós entrarmos e onde nós sairmos. Se desobedecermos, nós seremos amaldiçoados aonde pisar e aonde for. Então, como que eu estou agindo? Eu estou obedecendo o que Deus está tendo para a minha vida ou eu faço o que eu quero? Não, é do meu jeito, pronto, porque o irmão Humberto veio para a casa de Deus desse jeito. Lá onde está sentada a irmã Cris, foi o primeiro, levanta a mão, Cris. Onde a tia Cris está, foi o primeiro lugar que eu sentei aqui na igreja. Há 20 anos atrás, sentei lá e olhei para aquele líder que estava aqui, aquele baixinho, careca, barrigudo, e xingando e falando e pronto, e saí mudinho, caladinho. Vim com 500 pedras na mão e saí murchinho, e fiquei só 20 anos do lado dele. Por quê? Porque eu queria amaldiçoar, eu queria acusar, eu queria afrontar, e Deus teve misericórdia da minha vida e me deixou do lado dele por 20 anos. Então, cuidado, a gente é abençoado ou amaldiçoado o quanto a gente obedece. Então, se nós obedecermos, nós vamos receber as bênçãos. Simples assim. Se nós desobedecermos, vai vir a maldição. Não é porque Deus não me ama ou não te ama, porque a gente não obedece. Não obedeceu, sacrificou. Sacrificou é maldição. O Senhor diz que para quem obedece, lá em Deuteronômio 28, de 1 a 15 é as bênçãos, de 1 a 14 é as bênçãos, de 15 a 28 são as maldições. Lá Deus fala que Ele nos prosperará. Irmão Beto, eu ainda não estou próspero o suficiente, então será que eu e você estamos obedecendo a Deus o suficiente? Porque Deus também fala que tudo, sendo desobediente, tudo que nós colocarmos as nossas mãos, não prosperará. Então não adianta nós sermos só membro de uma igreja, de uma denominação, de carteirinha, e julgar que Deus é obrigado a me abençoar e te abençoar. Deus tem compromisso com quem? Com quem? Com a palavra dele, não é comigo ou com você. Então a palavra dele falou, irmão Humberto, não faça isso, mas eu quero fazer, sem problema. Mas virá consequência sobre a vida do irmão Humberto.
Assim é com todos nós. Se nós obedecemos o que Deus pediu, e não é fácil, porque obedecer nós vamos passar por cima do nosso eu, do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa soberba. Deus vai falar assim: meu irmão, não faça isso, não vai ali, não coma isso, não coma aquilo. Você não, mas... Então, obedecer é dificílimo. Ninguém está falando que obedecer é fácil. Só que, quando obedecemos, somos honrados. Quando desobedecemos, a maldição vem. Então, em que nível que eu e você estamos? Por que então que a gente tem mais facilidade para desobedecer do que para obedecer? Por que então que a gente não recebe só as bênçãos, as mais de 8.000 promessas? Por causa de 2 detalhezinhos. Diga comigo: por causa da minha vontade. A gente fica... Isso acontece muito no início do ano. No início do ano a gente fala assim: porque em janeiro eu vou emagrecer, porque em janeiro eu vou parar de comer isso, porque em janeiro eu vou fazer academia, porque em janeiro... Não é assim? A maioria das pessoas prometem tudo para janeiro. Assim é na vida cristã. A gente fala assim: porque eu estou com vontade de vencer, mas não quer fazer nada para vencer. Eu estou morrendo de vontade de ser feliz, mas não faz nada para ser feliz, não paga preço para ser feliz. Eu estou morrendo de vontade de crescer espiritualmente, mas não ora 1 minuto por dia. Nossa, eu tenho uma vontade de receber, de ter o meu namorado, a minha namorada, a minha noiva, o meu noivo, de casar, mas não paga um preço para ter uma vida sentimental. Então fica só na vontade. E a vontade é pouco. Eu costumo dizer que a palavra mais diabólica que tem é bom. Ô irmão, como é que você está? Está bom. Mas e a sua vida espiritual? Não, mas está bom. E o seu salário? Não, ele está bom. E lá na igreja? Está bom. Está bom, está ótimo, está horroroso. O bom é o comodismo. Quando você fala que alguma coisa está bom, porque você acomodou. Como é que está seu casamento? Está bom. E seu emprego? Está bom. E seu chefe? Está bom. Você já acomodou. Se acomodou, você perdeu a bênção. Então, cuidado, para que eu e você recebe mais bênçãos do que maldições, nós temos que não ficar só na vontade, nós temos que cumprir o que a gente deseja. Quanto mais nós lutarmos para aquilo que a gente almeja, mais vitórias virão. Nós conhecemos inúmeras histórias de homens naturais que lutaram pelo que tiveram trocentas vezes, nunca desistiram da primeira vez, e eram pessoas naturais. Agora eu e você, que somos homens e mulheres espirituais, a primeira dificuldade, nós queremos abandonar o barco. Então nós temos que aprender a perseverar. A gente fica muito na vontade: eu estou com vontade de fazer isso, mas igual eu brinco lá em casa, a esposa fala assim: Humberto, está precisando lavar o carro. Eu estou morrendo de vontade, irmã, mas a vontade já passou. Então, quer dizer, a gente fica só na vontade, mas não faz. Aí não vai vir bênção. Se a gente ficar só com a vontade de crescer, de fazer o bem, de ter uma vida sentimental, de ser homem ou mulher de Deus, mas não pagar o preço por cada etapa dessa, não vai cair do céu. Deus vai usar quem for pagar o preço. Então não basta a gente só ter vontade. E outra palavra que é diabólica no nosso meio, diga comigo: depois. É 2 detalhezinhos, é a vontade e depois. Você falou isso lá para o fulano? Não, depois eu falo. Não, mas depois eu vou mudar, mas eu vou mudar depois. Depois, igreja, depois do café que você fez, esfriou. A prioridade que você tinha, depois, ela passou. Se você tinha que fazer algo de manhã, não fez, já virou noite, já era. Cuidado, porque a vida vai passar. E eu e você vai envelhecer. Então as nossas bênçãos não cumprem porque a gente tem vontade de mais e age de menos, e a gente deixa tudo para depois. Cuidado, nós temos exemplos na casa de Deus que hoje estávamos com alguém que amávamos, amanhã cedo não estava conosco mais. Então será que se eu deixar para pedir perdão para minha esposa amanhã, eu vou estar aqui? Eu posso garantir, bater no peito, que não, amanhã eu peço perdão para ela. E se eu não amanhecer? E se nós não amanhecermos? E se a igreja for arrebatada hoje? Então cuidado, porque as bênçãos não vêm, não é porque Deus não nos ama. Ele é o maior interessado em nos abençoar. É porque nós não queremos pagar o preço por nada.
A gente quer que tudo caia de bandeja. Cuidado, porque quando agimos assim, a gente perde as bênçãos. Porque quando queremos as bênçãos, nós temos que pagar o preço por elas. Vamos citar exemplo de futebol que está aí na mídia e na moda esse mês. Os atletas se abstêm de tudo por uma coroa corruptível, porque está tudo combinado lá, já sabe até quem é o campeão. E nós temos uma coroa incorruptível e abrimos mão dela por muito pouco. Então, cuidado, vamos lutar para de ter só vontade e de deixar as coisas para depois. Porque muitos de nós, ou a maioria de nós queremos as bênçãos de Deus. Quem quer bênção de Deus diz amém. Glória a Deus. Só que também nós queremos a bênção de Deus do nosso jeito, levando a nossa vida de qualquer maneira. Não vai cumprir. Então nós só teremos as bênçãos de Deus quando nós obedecermos e começarmos a agir ontem. Te pediu algo, faça na hora. Se te pediu algo, pediu para você dar um recado, dê urgente. Ah, porque eu esqueci, porque depois pertence a Deus. O passado já foi, o futuro pertence a Deus. Eu e você só tem o presente. Então, quando nós tivermos que fazer algo, vamos fazer com urgência. Por quê? Porque a vontade passa e o depois a gente esquece. E aí, a bênção que Deus tinha para mim e para você, para nos entregar, Ele vai ficar com aquela batata assando na mão, porque eu e você estaremos sendo reprovados. Porque nós temos que obedecer e não sacrificar. A palavra de Deus, gostaria que todos ficassem de pé e abrissem. A palavra de Deus, em Mateus 7, do 24 ao 25, nos instrui sobre isso, sobre sermos prudentes ou sábios em alguma Bíblia, ou sermos insensatos. Depende de mim, de você, essas duas opções. Mateus 7, 24 em diante, quem encontrou diz amém. Portanto, diz a palavra de Deus, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque vai cair a chuva, vai transbordar os rios, vai soprar os ventos e vai dar contra aquela casa e ela não vai cair, porque ela tem alicerce na rocha. Mas, condicional, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que constrói a sua casa sobre areia. Vai cair a chuva, vai transbordar os rios, vai soprar os ventos, vai dar contra aquela casa e ela vai cair, porque grande é a sua queda. Pode assentar em nome de Jesus. Então, quando a gente fala em obediência, é sabedoria. Se nós obedecemos, somos sábios. Se nós desobedecemos, somos loucos. Porque a palavra de Deus mesmo nos ensina, louco, você não sabe que eu vou querer resgatar a sua vida hoje ainda? Então não deixe de obedecer, porque se obedecer nós vamos receber as bênçãos. Se nós não obedecermos, nós vamos perecer. E Deus nos deu um exemplo de uma pessoa, da mesma pessoa que foi insensato e que foi prudente, para que nós possamos entender o que nós estamos aprendendo hoje. Pedro, quando andava com Jesus, era igual eu e você, meros religiosos, porque para nós estava muito cômodo. Nós tínhamos um pai na fé que era culto a extremo, mestre na palavra, doutor na lei, advogado na lei dos homens. Então o que estava cômodo para mim e para você? Nós íamos aqui e vim aqui na frente, receber oração por ele e pronto, acabou. E agora? Então, nós temos que aprender que nós temos que ser sábio e prudente todos os dias. E não basta nós estarmos em comunhão com quem é ungido. Não bastava nós estarmos juntos com o nosso líder. Nós tínhamos que estar sendo aprovado por ele. Porque senão nós iremos perecer. A bênção é individual. E Pedro agiu desta forma. Pedro andava com Jesus, mas era um mero religioso. Era mais um discípulo de Jesus.
Aí Jesus falou que ia morrer ao terceiro dia, ressuscitar. O que Pedro falou? Não, Senhor, mas o Senhor não vai morrer de jeito nenhum, porque eu morro contigo, jamais te deixarei só. Jesus teve que corrigir ele: Pedro, hoje mesmo você vai me negar, antes que o galo canta 3 vezes, você vai ter me negado. Por quê? Porque Pedro era só um religioso, estava acostumado do lado de Jesus. E ele agiu insensatamente, ou seja, a fé dele até aquele momento estava firmada na areia. Só que o líder dele partiu, e aquele cara teve que crescer. Aí aquela mesmo covarde que negou Jesus 3 vezes, o que Deus fez com ele? Fez com que ele fosse moldado, e ele numa única pregação, quantas almas foram alcançadas? 3.000. E a Bíblia nos ensina em Provérbios 11:30 que sábio é aquele o quê? Que ganha alma. De covarde passou a ser sábio. Então, como que nós estamos agindo? Como Pedro, acostumadozinho com a muletazinha, porque nós temos nossos líderes que cuidam de nós? Ou nós estamos como Pedro, que arregaçou as mãos e falou: meu Senhor não está aqui mais, está lá na glória, agora eu vou ter que virar homem de Deus. Essa reflexão nós temos que fazer hoje. Como nós estamos? Acomodados, porque nós temos uma liderança aqui na casa de Deus e só queremos receber oração, não queremos crescimento nenhum, não queremos mudança, não queremos metamorfose nenhuma? Vamos ficar do mesmo jeito? Ou nós queremos mudança todos os dias, de ordem em ordem, ser aprovado e aperfeiçoado por Deus? Porque o aperfeiçoamento de Deus, igreja, dói. Então é isso que Deus quis nos ensinar hoje, que Ele tem planos para mim e para você, mas para cumprir, nós temos que obedecer. Obedecemos, vamos receber as bênçãos. Desobedecemos, simples assim, vamos receber as maldições. Quem está entendendo diz amém. Então fique de pé e abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. A palavra de Deus diz para nós, para mim e para você: aquilo que o nosso olho não viu, o nosso ouvido ainda não ouviu, e nem imaginou a nossa mente, é o que Deus tem preparado para nós que o amam. Amém? Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te amamos, louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Toda honra, Senhor, toda glória, toda oração e adoração é dada a ti, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser louvado, exaltado e engrandecido. Sabemos, Paizinho querido, que a boa obra que o Senhor começou neste santo ministério e nas nossas vidas, o Senhor é que há de completar, porque o Senhor não é homem para mentir e muito menos filho do homem para arrepender. O Senhor disse na tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que aquilo que o nosso olho ainda não viu, o nosso ouvido ainda não ouviu e nem penetrou no nosso coração, é o que o Senhor tem preparado para nós que te amamos. Então abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais para compreendermos qual seja a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. Amém. E graças a Deus.